juntos novamente para a leitura do nosso penúltimo capítulo do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Últimas atividades. O tempo urgia e as atividades eram contínuas. Levas e sofredores acorriam ao auxílio do núcleo onde nos hospedávamos. Rapidamente anunciava-se a hora do retorno à nossa colônia. Inúmeros serviços puderam ser executados naqueles dias, com visitas a diversas instituições espíritas que padeceram as injunções perniciosas do arguto perseguidor, e algumas delas ainda prosseguiam sob os acúlios do sofrimento e dos tresvairios, a que certamente demorariam algum tempo de experiências aflitivas para a necessária recuperação. Quando se não ouve e não se segue a diretriz do amor, o sofrimento se apresenta como o grande mestre que corrige e orienta, lapida a brutalidade diamantina, fazendo surgir a estrela fulgurante. E mesmo prolongando-se no tempo, termina por produzir os resultados benéficos que todos desejamos. O Centro Espírita Amor e Caridade havia se recomposto. O irmão Anacleto despertou para a realidade dos seus deveres, voltando a ser o diligente e dedicado trabalhador de antes, deixando a lição de que ninguém está isento dos assédios perversos das trevas e das quedas abissais do erro, por desvio da mente que deve sempre estar vigilante no reto cumprimento dos deveres. Martina havia encontrado o rumo da iluminação interior e cuidava da gestação com ternura e devotamento inigualáveis, sensibilizando-nos na renovação que se imprimia a cada dia. O programa que dizia respeito aos trabalhadores de Alcione, que mergulhavam na atmosfera terrestre para o sublime labor da transição planetária, tinha continuidade segura, desenhando-se novos cometimentos cujos frutos já se podiam colher no comportamento social de alguns idealistas, iniciando-se a era de paz que, embora ainda demorasse, já apresentava os sinais de elevação e de harmonia. Neste comenos, nosso benfeitor Elucidônios, que desejava, naquela última noite em que nos encontrávamos na atividade especial, visitar um dos lugares mais sombrios da cidade. Vivemos, explicou ele, no mundo o período da drogatização. Evocando a figura simbólica de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse de João, sendo que as crianças e os jovens são as vítimas inermes mais prejudicadas, embora a epidemia alcance todos os níveis de idade e segmentos sociais. Punge-nos os sentimentos a situação deplorável dos viciados, que se permitem a enfermidade moral que os destrói de maneira perversa e contínua. Temos visitado esses lugares infelizes, onde as fronteiras do mundo espiritual mesclam-se com as do mundo material, em nefasto intercâmbio de exaustão e loucura. Gostaríamos, desse modo, de nossa visita à Cracolândia local, desde que grandes cidades têm-nas encravadas no seu coração, conhecidas pelas autoridades, pelas pessoas impotentes para anulá-las. Verdadeiras regiões punitivas na terra, são redutos de infelicidade e perversão, demonstrando a inferioridade do nosso querido planeta e as dores superlativas dos espíritos que as buscam. Revistamo-nos de compaixão e do sentimento solidário de caridade, a fim de que nos adentrarmos nessa comunidade de desditosos, forrados pelos elevados propósitos do auxílio e da ternura espiritual, perguntando-nos no imo da alma: que faria Jesus em nosso lugar, caso aqui estivesse? E como nos enviou em seu lugar, ou seja, no lugar de Jesus, devemos realizar quanto nos seja possível, bem próximo da plenitude de Jesus, sublime ação. Oremos, preparando-nos para o labor, logo mais quando esteja presente o maior número de vítimas. Ante o convite do mentor, reservamo-nos ao silêncio e à oração, procurando a sintonia mais adequada com o afável mestre de Nazaré. Às 23 horas, rumamos para o centro da cidade, percorrendo as ruas e avenidas dominadas ainda por grande excitação de pessoas e pelo trânsito agitado. Numa região sombria, de pequena rua localizada entre 2 largas avenidas, onde predominavam a imundície e o desespero, deparamo-nos com um espetáculo confrangedor. Misturavam-se em terrível luta de território traficantes encarnados de aspecto feroz e entidades animalescas, irreconhecíveis como seres humanos que eram, embora desencarnados,
conquanto, nas redondezas, moças e rapazes oferiam-se ao mercado da prostituição mais vil, a fim de adquirirem recursos para o vício destruidor. Algumas crianças, ditas de rua, engafinhavam-se em disputas pelos restos do crack que ficavam nos cachimbos improvisados ou sobre as caixas de madeira que serviram de mesas, tombando quase fulminados pelo tóxico avassalador. Esquálidas umas, outras já abetadas, como sombras infantis, transitavam, revolvendo as latas de lixo, derreadas algumas no solo sobre esteiras imundas ou invólucros de papelão rasgados, transformadas em leito infecto em meio a ratazanas vorazes. Mais terrificantes era a paisagem espiritual, que as emanações morbíficas se apresentavam aos desencarnados acoplados aos perispíritos daqueles que lhes transformavam em vítimas e eram usurpados nas energias e nos vapores da droga ultrajante. Em razão do tempo em que a região estava sob a injunção destrutiva de vidas, tornara-se uma área infernal, com as características morbosas de outros lugares espirituais fora da Terra. Verdadeiros infernos, onde os seres infelizes padeciam das agruras do comportamento inditoso que se haviam permitido. O céu plúmbeo era, de quando em quando, clareado por verdadeiros relâmpagos ameaçadores de tempestades voluptuosas. Descargas magnéticas destrutivas multiplicavam-se, enquanto o horror predominava em todo lugar. Continuamente ouviam-se discussões acaloradas entre mulas, ou seja, jovens que conduziam a mercadoria, as drogas, os usuários por novas cotas ou por pagamento não feito em relação a dívidas anteriores, que resultavam em lutas corporais com imensos prejuízos para ambos os litigantes, enquanto espíritos cruéis locupletavam-se e estimulavam as contendas que lhes pareciam agradáveis espetáculos de loucura. Não seria aquela situação o mais baixo degrau da degradação humana ou o fundo do poço, caso existissem? Não nos cabia, porém, julgar ou analisar o que observávamos, se não compadecermos-nos de todos os sofredores que ali estorcegavam no desespero, facultando-me lágrimas espontâneas que me escorriam pela face. Uma e outra vez irrompiam gritos histéricos, súplicas terríveis, no transtorno irreversível que se apresentava em alguns alucinados, ironizados pelos desencarnados zombeteiros que também os exploravam. Dr. Bezerra de Menezes reuniu-nos no centro da rua estreita e trevosa, dominada pela multidão de pacientes morais e espirituais, quando, erguendo sua voz, iniciou uma oração. Senhor de misericórdia, tende compaixão de todos nós, os exilados filhos rebeldes que abandonamos o caminho traçado por nosso Pai, optando pelas veredas tortuosas do sofrimento, caindo nos abismos profundos da loucura. Ontem, fascinados pelo poder, desestruturados emocionalmente para vivenciá-lo, comprometemo-nos terrivelmente com muitas vidas e que ceifamos com crueldade, com existências que desencaminhamos ao sabor de nosso orgulho, com corações que despedaçamos na ânsia de submetê-los aos nossos caprichos, com os irmãos de jornada que transformamos em escravos desditosos. Hoje retornamos carregando culpas indescritíveis e profundas, tormentos inextricáveis, porque filhos do remorso procuramos fugir da responsabilidade mediante os anestésicos da ilusão. E ao fazê-lo, pensando em aliviar as angústias que ferem os sentimentos, mergulhamos nos pântanos pestosos da autodestruição, das obsessões que nos são impostas pelas vítimas que nos aguardavam, além do pórtico do corpo transitório. Eis-nos aqui em deplorável situação, sem conseguirmos recuperar-nos dos crimes, mas piorando a própria situação, em face do desprezo pelas vossas leis de complacência, mas também de justiça. Neste conúmio de dementados pelo ódio, pelo medo, perdemos o rumo, não sabendo onde começar as nossas opções, desde que vivemos sob os carmartelos, ou seja, sob a batida, sob o sofrimento daqueles que se nos associam, desde aqueles dias infelizes, desesperados, procurando fazer justiça. Como, porém, fazê-la, se todos eles estão tão inditosos quanto nós outros, os responsáveis por sua desventura?
Apiedai-vos, clemente e justiceiro, permitindo que o nosso amor ultrapasse os limites das leis estabelecidas ao nosso alcance, a fim de podermos reabilitar-nos, seguindo as vossas lições de vida eterna e de compaixão. Socorrei-nos, Senhor, dos desvairados e dos esquecidos pelo mundo. Repeti a vossa estada entre nós desde há 2000 anos, quando todos nos haviam abandonado e nos resgatastes pelo vosso incomparável amor, vindo ter conosco nos antros de miséria. Ajudai-nos a auxiliar com a vossa sublime compaixão. Ao fazer silêncio, com a voz embargada, os olhos úmidos, percebemos que uma suave claridade foi dominando o antro terrível, e diversos espíritos generosos surgiam da névoa espessa em diminuição, procurando amparar os que se encontravam entorpecidos no solo, liberando momentaneamente alguns dependentes dos seus sicários espirituais, afastando do recinto alguns dos traficantes, aplicando energias vigorosas em todos aqueles que se encontravam presentes. Convidados à ação, acercamo-nos dos irmãos doentes, pusemos-nos igualmente a dirigir-lhes nossas energias, enquanto orávamos pela sua renovação interior. O nosso irmão Jesus Gonçalves, profundamente comovido, recordando-se dos dias em que hanseníase se lhe hospedava no organismo, atendia os pacientes mais duros e idosos com imensa ternura, considerando que a drogatização é como a antiga lepra que degrada, que expulsa do convívio social, que perverte e alucina. Portador de excelentes valores morais e espirituais, o discípulo de Jesus, ora redimido, passou a falar de alguns dos irmãos vingativos, demonstrando-lhes a necessidade da compaixão, do perdão, narrando a sua própria experiência dos séculos recuados, quando também sucumbira ao poder da ambição, desvairando-se até o momento em que Jesus o convidou para a redenção sobre a cruz dos sofrimentos inenarráveis. Informou-lhes que o sofrimento sem nome encontrou a paz pela qual anelava, razão porque agora buscava outros que se lhe assemelhavam, a fim de que os auxiliar na recuperação e na harmonia. Diversos espíritos foram tocados pelo seu verbo poético e doce, pelas vibrações harmônicas emanadas, enquanto ele invocava a proteção de Jesus para todos, assim como da Senhora e Dulce da Mãe Santíssima, para recolher no seu seio aqueles filhos desditosos que optavam por permanecer na ignorância e na rebeldia. Encontrávamos-nos todos emocionados com a bênção do trabalho naquele lugar de padecimentos ignorados em profundidade pela sociedade, que desprezava os que ali se homiziavam em execução e loucura. Nesse interim, chamou-nos a atenção um jovem de quase 20 anos de idade, que estremecia em febres, os olhos dilatados no êxtase da droga, ao tempo em que também convulsionava. Ao acercar-nos dele, nosso mentor transmitiu-lhes psiquicamente que era chegado o momento da sua desencarnação, em razão da tuberculose, que o vencia ao mesmo tempo que o crack lhe consumia as últimas energias. Repetidamente ele expeliu uma golfada de sangue, logo depois, entre os estertores agônicos indefiníveis, começou a desencarnar, vitimado por terrível hemoptise, da qual se completavam alguns espíritos deformados pelo aspecto lupino. Meu Deus, que cena terrível! Foi quando uma senhora desencarnada aproximou-se, emocionada, permaneceu ao seu lado, chamando-o docemente de filho querido, aguardando que se consumasse o processo, agora sob direção do nosso mentor, que afastou os torpes inimigos que o assediavam até aquele grave momento. Após alguns minutos, teve lugar a morte orgânica, permanecendo alguns vínculos com o corpo vencido, que seriam diluídos lentamente, quando se daria a desencarnação total somente mais tarde. A partir daquele instante, porém, ele estaria socorrido pela mãe, que o visitava frequentemente no reduto infeliz em que se refugiava, sem conseguir auxiliá-lo com mais evidência, conforme o desejava. Uma jovem que acabara de entregar-se a um ébrio para recolher o numerário em nova dose, assistida pelos benfeitores visitantes, começou a chorar e a despertar da anestesia da droga alucinante, saindo a correr daquele lugar hediondo sem saber o que lhe acontecia. Os socorros prolongaram-se por mais de 1 hora, até quando o silêncio tombou na região e a população atormentada parou de chegar. A suave claridade permaneceu assim,
como inúmeros dos visitantes em ministério socorrista que nos escapava a observação. Não podendo contribuir de maneira mais segura, deixamos-nos dominar pela oração intercessória, a fim de serem mantidas as condições ambientais melhoradas para todos aqueles irmãos equivocados que haviam adotado a solução insondável que mais complicava as suas dívidas morais. Todos, porém, dispomos do livre-arbítrio. De nossas escolhas são respeitadas até o momento em que nos é imposto o abandono da inferioridade mediante as expiações redentoras. Alguns espíritos vingativos foram convidados a seguir conosco em direção da nossa casa transitória, auxiliados que nos encontrávamos pelos amigos que atenderam a nossa rogativa ao Senhor e que ali milhavam, pois que lugar algum existe onde não lucile a misericórdia do bem, mesmo que não percebida. Nessa madrugada, sob auxílio de Hermano, foram abrigados os irmãos infelizes que foram conduzidos e que lhes seriam atendidos conforme as circunstâncias e possibilidades existentes no seu momento próprio. Agradecendo aos cooperadores do mais além, nosso mentor demonstrava grande júbilo decorrente da recente tarefa de amor. Passamos o último dia em reunião com o benfeitor Hermano e demais trabalhadores espirituais do amor e caridade, visitando também algumas das instituições que faziam parte do nosso programa. Um misto de ternura e gratidão, de saudade antecipada e de júbilo dominava-me ante a expectativa de mais uma tarefa concluída. Eu espero que vocês tenham percebido que quando Bezerra orou, ele orou como se ele fosse uma daquelas pessoas. Que, como ele mesmo lembra na oração, todos nós, ele e todos nós, já vivemos situações similares a desses infelizes. Porque nós vivemos milhares e milhares de vidas, nós tivemos todas as experiências. Então, quando ele orou como se fosse por ele mesmo, ele abarcou todas aquelas pessoas. É como se todos eles estivessem orando, pedindo por redenção, por ajuda, por amparo nesse momento tão difícil. Acabamos este capítulo e aguardo vocês no nosso último capítulo, que é o próximo, certo? Concluímos mais uma obra. Abraço a todos e até o próximo. Até mais.